o Evangelho de Jesus, a fim de que se estabeleça perfeito serviço de sintonia entre o necessitado e nós outros. Para isso, porém, para que a nossa ação se caracterize pela eficiência, é necessário oferecer-lhes o melhor material de nossos pensamentos, palavras, atitudes e concepções. Toda cautela é recomendável no esforço preparatório da reunião de intercâmbio com os desencarnados menos felizes, porque a elas comparecemos, na condição de enfermeiros e instrutores, ainda mesmo quando não tenhamos, em nosso campo de possibilidades individuais, o remédio ou o esclarecimento indispensáveis. Em verdade, contudo, através da oração, convertemo-nos em canais do socorro divino, apesar da precariedade de nossos recursos, e, em vista disso, é preciso haja de nossa parte muita tranquilidade, carinho, compreensão e amor, a fim de que a colaboração dos nossos companheiros arquitetos encontre em nós base segura para a formação dos quadros de que nos utilizamos na obra assistencial. Nossa palavra é simplesmente a palavra de um aprendiz. Achamo-nos entre os mais humildes recém-vindos à lide espiritual, mas, aproveitando as nossas experiências do passado, tomamos a liberdade de palestrar, comentando alguns dos aspectos de nossa sementeira e de nossa colheita, que funcionam todos os dias, conforme o ensinamento imortal do Senhor, a cada um por suas obras. Efigênio esse Vitor afastando-se o nosso amigo Efigênio, o nosso irmão José Xavier controla o médium e avisa-nos, prestimoso, solicitamos ainda aos companheiros alguns instantes de silêncio e oração, para que a nossa irmã Alta de Souza, presente em nossa casa, se manifeste, segundo os seus desejos. Decorridos alguns momentos, o médium apresenta singular modificação. A conhecida poetisa norte-riograndense domina-lhe as faculdades e recita em voz pausada e comovedora. Segue e confia. Alma cansada e triste, alma sincera, sorve a angústia do cálice derradeiro. Guarda a bênção da fé sob o madeiro da aflição que te punge e dilacera. Trabalha, serve e crê, ajuda e espera, imitando o celeste companheiro. Um dia, o doloroso cativeiro será livre e ridente primavera. Vencendo ulcerações, trevas e escombros, bendizedor que te enriquece os ombros com as chagas do martírio austero e forte. A cruz que te aguilhoa, dia a dia, é o luminoso preço da alegria na vida que te aguarda além da morte. Alta de Souza. 45. Boa vontade. Finalizando as nossas tarefas da noite de 20 de janeiro de 1955, foi Meimei quem nos trouxe o reconforto de sua palavra. Expressando-se com o carinho que lhe assinala as manifestações, falou-nos sobre os méritos da boa vontade. O som é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Acendamo-la no coração para caminhar com segurança e valor. No lar, é chama atraente e doce. Em sociedade, é fonte de concórdia e alegria. Onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante, realiza milagres. Ao alcance de todos, não a desprezemos. Em todos os lugares, há chagas que pedem bálsamo, complicações que rogam silêncio, desventuras que esperam socorro e obstáculos que imploram concurso amigo. Muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência, no cultivo da caridade, acabando vencidos pelo tempo, entre a insatisfação e o desencanto. Sejamos nós soldados diligentes no exército do bem, anônimos e humildes, atravessando os dias no culto fiel à fraternidade. O ódio e a ignorância guerreiam com ímpeto, conquistando no mundo o salário da miséria e da morte. O amor e o serviço lutam sem alarde, construindo o progresso e enaltecendo a vida. Com a boa vontade, aprendamos a encontrar o irmão que chora, o companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca, prestando-lhes cooperação desinteressada, e é por ela que podemos exercitar o dom de servir, através das pequeninas obrigações de cada dia, estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofrendo a agressividade e calando a palavra imprudente. Situemo-la no princípio de todas as nossas atividades, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Lembremo-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso Divino Mestre.
É por isso que o Evangelho no berço de Jesus começa com exaltação inesquecível das milícias celestiais, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Meme 46. Sessões mediúnicas. Na noite de 27 de janeiro de 1955, fim da laboriosa tarefa de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimento, o nosso amigo espiritual André Luiz compareceu e ofertou-nos os interessantes apontamentos para a condução de sessões mediúnicas, que passamos a transcrever. Amigos, cooperando, de algum modo, em nossas tarefas, registraremos hoje algumas notas, que supomos de real interesse para as nossas sessões mediúnicas habituais. Primeiro, acenda a luz do amor e da oração no próprio espírito se você deseja ser útil aos sofredores desencarnados. Segundo, receba a visita do companheiro extraviado nas sombras, nele abraçando com sinceridade um irmão do caminho. Terceiro, não exponha as chagas do comunicante infeliz à curiosidade pública, auxiliando em ambiente privado como se você estivesse socorrendo um parente enfermo na intimidade do próprio lar. Quarto, não condene, nem se encolerize. Quinto, não critique, nem fira. Sexto, não fale da morte ao espírito que a desconhece, clareando-lhe a estrada com paciência, para que ele descubra a realidade por si próprio. Sétimo, converse com precisão e carinho, substituindo as preciosas divagações e os longos discursos pelo sentimento de pura fraternidade. Oitavo, coopere com o doutrinador e com o médium, endereçando-lhes pensamentos e vibrações de auxílio, compreensão e simpatia, sem reclamar deles soluções milagrosas. Nono, não olvide, a distância, o equilíbrio, a paz e a alegria, a fim de que o irmão sofredor encontre o equilíbrio, a paz e a alegria em você. Décimo, não se esqueça de que toda visita espiritual é muito importante, recordando que, no socorro prestado por nós a quem sofre, estamos recebendo da vida o socorro que nos é necessário, a erguer-se em nós por ensinamento valioso, que devemos assimilar, na regeneração ou na elevação de nosso próprio destino. André Luiz. Retirando-se André Luiz, o nosso companheiro José Xavier controlou as faculdades do médium e anunciou-nos a presença do poeta Cruz e Souza, recomendando-nos alguns instantes de oração e silêncio. Com efeito, como de outras vezes, alterou-se a expressão mediúnica e, daí a momentos, o novo visitante declamou em voz alta e firme. Ao viajante da fé. Vara o trilho espinhoso, estreito e duro, e embora te magoe o peito aflito, torturado na sede do infinito, guarda contigo amor sublime e puro. Martirizado, exânime e inseguro. Ninguém perceba a angústia de teu grito. Sangrem-te os pés nos cerros de granito. Segue, antevendo a glória do futuro. Lembra o Cristo da luz, grande sozinho, e, entre as sarças e as pedras do caminho. Sobe, ouvidão do báratro medonho. Somente sob ao céu ilimitado. Quem traz consigo, exangue e torturado, o próprio coração na cruz do sonho. Cruz e Souza. 47. Santa Água. Rematando as nossas atividades na reunião da noite de 3 de fevereiro de 1955, nosso grupo recebeu a visita do poeta Benedito Rodrigues de Abreu, desencarnado no estado de São Paulo, que recitou um original poema sobre a água. Santa Água. Recordamos as virtudes de Santa Água. Água da chuva que fertiliza o solo, água do mar que gera a vida, água do rio que sustenta a cidade, água da fonte que mitiga a sede. Água do orvalho que consola e cura, água da cachoeira que move a turbina. Água do poço que alivia o deserto, água do banho que garante o equilíbrio, água do esgoto que assegura a higiene, água do lago que retrata as constelações. Água que veicula o medicamento, água que acaricia, leite, seiva e pão, nutrindo o homem e a natureza. Água do suor que alimenta o trabalho, água das lágrimas que é purificação e glória do espírito. Santa Água é a filha mais dócil da matéria tangível, alongando os braços líquidos para afagar o mundo. Água que lava, água que fecunda, água que estende o progresso, água que corre, simples, como o sangue do globo. Água que recolhe os eflúvios dos anjos em benefício das criaturas. Se a dor vos bate à porta, se a aflição vos domina, trazei Santa Água ao vaso claro e limpo, orando junto dela. E o rocio do alto,
em grânulos sutis, descerá das estrelas exaltar-lhe, sublime, a beleza e a humildade. E, sorvida por nós, santa água conosco será saúde e paz, alegria e conforto, bálsamo milagroso. De bondade e esperança, a impelir-nos à frente, na viagem divina da terra para o céu. Rodrigues de Abreu. 48. No campo espírita. Pascoal Comandoti foi abnegado companheiro da tarefa espírita em Belo Horizonte. Médium devotado ao bem, trabalhou quanto lhe foi possível em benefício dos semelhantes. Desencarnado há alguns anos, na capital mineira, foi ele o amigo espiritual que nos visitou no horário reservado às instruções, em nossa reunião da noite de 10 de fevereiro de 1955, encorajando-nos e alertando-nos na mensagem que vamos ler. Amigos, Jesus nos ampare. Em verdade, partilhamos no Espiritismo os júbilos de uma festa. Assemelhamo-nos a convivas privilegiados num banquete de luz. Tudo claro. Tudo sublime. No entanto, ninguém se iluda. Não somos trazidos exaltação da gula. Fomos chamados a trabalhar. A terra de agora é a terra de há milênios. E somos, por nossa vez, os mesmos protagonistas do drama evolutivo. Remanescentes da animalidade da sombra. Ossuários na retaguarda, campos de luta no presente. Meta luminosa por atingir no futuro distante. Somos almas transitando em roupagens diversas. Cada criatura renasce no planeta vinculada às teias do pretérito. Problemas da vida espiritual são filtrados no berço. E, por isso, na carne, somos cercados por escuros enigmas do destino. Obsessões renascentes. Moléstias congeniais. Dificuldades e inibições. Ignorância e miséria. Em todos os escaninhos da estrada, o serviço a desafiar-nos. Cristo em nós, reclamando-nos o esforço. A renovação mental rogando a renovação da existência. O Evangelho insistindo por expressar-se. Mas, quase sempre, esposamos a fantasia. Cegos, ante a revelação divina, suspiramos por facilidades. E exigimos consolações e vantagens, doações e favores. Suplicamos intercessões indébitas. Requisitamos bênçãos imerecidas. Nossa doutrina, porém, é um templo para o coração, uma escola para o cérebro e uma oficina para os braços. Ninguém se engane. Não basta predicar. Não vale fugir aos problemas da elevação. Muitos possuem demasiada ciência, mas ciência sem bondade. Outros guardam a bondade consigo, mas bondade sem instrução. No trabalho, porém, que é de todos, todos devemos permutar os valores do concurso fraterno para que o Espiritismo alcance os seus fins. Precisamos da coragem de subir para aprender. Necessitamos da coragem de descer dignamente para ensinar. Caridade de uns para com os outros. Compreensão incansável e auxílio mútuo. Em nossos lares de fé, lamentamos as aflitivas questões que surgem. As rogativas extravagantes, exibindo mazelas morais. As frustrações domésticas. Os desequilíbrios da treva. Os insucessos da luta material. As calamidades do sentimento. As escabrosas petições. E proclamamos com ousadia que semelhantes assuntos não constituem temas espíritas. Realmente, temas espíritas não são. Mas são casos para a caridade do Espiritismo e de nós outros que lhe recolhemos a luz. Problemas que nos solicitam a medicina espiritual preventiva contra a epidemia da obsessão. Mais vale atender ao doente, antes da crise mortal, que socorrê-lo, em nome do bem, quando o ensejo da cura já passou. Em razão disso, o trabalho para nós é desafio constante. Trabalho que não devemos transferir a companheiros da vida espiritual, algumas vezes mais necessitados de luz que nós mesmos. O serviço de amparo moral ao próximo é das nossas mais preciosas oportunidades de comunhão com Jesus, nosso Mestre e Senhor, porque, comumente, uma boa conversação extingue o incêndio da angústia. Um simples entendimento pode ajudar muitas vidas. No reino da compreensão e da amizade, uma prece, uma frase, um pensamento, conseguem fazer muito. Quem ora, auxilia além do corpo físico. Ao poder da oração, entra o homem na faixa de amor dos anjos. Mas, sem nome do Espiritismo relegamos ao mundo espiritual qualquer petição que aparece. Somos servidores inconscientes, barateando o patrimônio sagrado,
transformando-nos em instrumentos da sombra, quando somente a luz nos cabe reverenciar e servir. Também fui médium, embriagado nas surpresas do intercâmbio. Deslumbrado, nem sempre estive desperto para o justo entendimento. Por esse motivo, ainda sofro assédio dos problemas que deixei insolúveis nas mãos dos companheiros que me buscavam, solícitos. Ajudemos a consciência que nos procura, na procura do Cristo. Só Jesus é bastante amoroso e bastante sábio para solucionar os nossos enigmas. Formemos, assim, pequenas equipes de boa vontade em nossos templos de serviço, amparando-nos uns aos outros e esclarecendo-nos mutuamente. Assim como nos preocupamos no auxílio às crianças e os velhos, aos famintos e aos nus, não nos esqueçamos do irmão desorientado que a guerra da treva espia. Doemos, em nome do Espiritismo, a esmola de coração e do cérebro, no socorro à mente enfermiça, porque se é grande a caridade que satisfaz aos requisitos do corpo, em trânsito ligeiro, divina é a caridade que socorre o espírito, infatigável romeiro da vida eterna. Pascoal Comando-te. 49. Além do sono. A nossa reunião na noite de 17 de fevereiro de 1955 foi assinalada por verdadeiro regozijo. É que, através dos recursos psicofônicos do médium, nosso grupo recebeu pela primeira vez a palavra direta do instrutor espiritual Calderaro, cuja presença nos sensibilizou muitíssimo. Em sua locução aborda alguns apontamentos alusivos à nossa conduta espiritual durante o sono físico, estudo esse que consideramos de real valor para nossa edificação. De passagem por nosso templo, rogo venha para ocupar-lhes a atenção com alguns apontamentos ligeiros, em torno de nossas tarefas habituais. Dia e noite, no tempo, simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há noite proveitosa sem dia correto. Vocês não ignoram que a atividade espiritual da alma encarnada estende-se além do sono físico. No entanto, a invigilância e responsabilidade, à frente de nossos compromissos, geram em nosso prejuízo, quando na terra, as alucinações hipnagógicas, toda vez que nos confiamos ao repouso. É natural que o dia mal vivido exija a noite mal assimilada. O espírito menos desperto para o serviço que lhe cabe, certamente encontrará, quando desembaraçado da matéria densa, trabalho imperioso de reparação a executar. Por esse motivo, grande maioria de companheiros encarnados gasta as horas de sono exclusivamente em esforço compulsório de reajuste. Mas, se o aprendiz do bem atende à solução dos deveres que a vigília lhe impõe, torna-se, como é justo, além do veículo físico, precioso auxiliar nas realizações da esfera superior. Convidamos, assim, a vocês, tanto quanto a outros amigos a quem nossas palavras possam chegar, a tarefa preparatória do descanso noturno, através do dia retamente aproveitado, a fim de que a noite constitua uma província de reencontro das nossas almas, em valiosa conjugação de energias, não somente a benefício de nossa experiência particular, mas também a favor dos nossos irmãos que sofrem. Muitas atividades podem ser desdobradas com a colaboração ativa de quantos ainda se prendem ao instrumento carnal, principalmente na obra de socorro aos enfermos que enxameiam por toda parte. Vocês não desconhecem que quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais, e somente ideias renovadoras representam remédio decisivo. Por ocasião do sono, é possível a ministração de amparo direto e indireto às vítimas dos labirintos de culpa e das obsessões deploráveis, por intermédio da transfusão de fluidos e de raios magnéticos, de emanações vitais e de sugestões salvadoras que, na maior parte dos casos, somente os encarnados, com a assistência da vida superior, podem doar a outros encarnados. E benfeitores da espiritualidade vivem apostos, aguardando os enfermeiros de boa vontade, samaritanos da caridade espontânea, que, superando inibições e obstáculos, se transformem em cooperadores diligentes na extensão do bem. Se vocês desejam partilhar semelhante concurso, dediquem alguns momentos à oração, cada noite, antes do mergulho no refazimento corpóreo. Contudo, não basta a prece formulada só por só. É indispensável que a oração tenha bases de eficiência no dia bem aproveitado, com abstenção da irritabilidade, esforço em prol da compreensão fraterna, deveres irrepreensivelmente atendidos,
bons pensamentos, respeito ao santuário do corpo, solidariedade e entendimento para com todos os irmãos do caminho, e, sobretudo, com a calma que não chegue à ociosidade, com a diligência que não atinja a demasiada preocupação, com a bondade que não se torne exagero afetivo e com a retidão que não seja aspereza contundente. Em suma, não prescindimos do equilíbrio que converte a oração da noite numa força de introdução à espiritualidade enobrecida, porque, através da meditação e da prece, o homem começa a criar a consciência nova que o habilita a atuar dignamente fora do corpo adormecido. Consagrem-se à iniciação a que nos referimos e estaremos mais juntos. É natural não venham a colher resultados, de imediato, nas faixas mnemônicas da recordação, mas, pouco a pouco, nossos recursos associados crescerão, oferecendo-nos mais alto sentido de integração com a vida verdadeira e possibilitando-nos o avanço progressivo no rumo de mais amplas dimensões nos domínios do universo. Aqui deixamos assinalada nossa lembrança que encerra igualmente um apelo ao nosso trabalho mais intensivo na aplicação prática ao ideal que abraçamos, porque a alma que se devota à reflexão e ao serviço, ao discernimento e ao estudo, vence as inibições do sono fisiológico e, desde a terra, vive por antecipação na sublime imortalidade. Calderaro. 50. Observação oportuna. Concluindo as nossas lides da noite de 24 de fevereiro de 1955, no tempo reservado às instruções do plano espiritual, fomos brindados com a presença confortadora de nossa irmã Ana Prado, que foi médium de materialização, em Belém do Pará, muito conhecida nos círculos espiritistas do nosso país, através de jornais e livros que lhe estudaram os elevados dotes medianímicos. Utilizando-se dos recursos do médium, falou-nos com simplicidade e brandura, comovendo-nos fundamente, porquanto, a mensagem de que foi portadora é um grito de alerta para todas as criaturas que se entregam aos fenômenos psíquicos sem qualquer interesse pela iluminação interior com Jesus. Amigos, saibamos receber a paz de Jesus. Sou a vossa irmã Ana Prado, humilde servidora de nosso ideal. Não há muitos anos, cooperei na mediunidade de efeitos físicos, na cidade de Belém do Pará, tentando servir ao espiritismo, não obstante minhas deficiências e provações. Adapto-me, porém, agora, à mediunidade de efeitos espirituais, nela encontrando seguro caminho para a renovação com o Cristo. Colaborei na materialização de companheiros desencarnados, na transmissão de vozes do além, na escrita direta e na produção de outros fenômenos, destinados a formar robustas convicções, em torno da sobrevivência do ser, além da morte. No entanto, ao redor da fonte de bênçãos que fluía, incessante, junto de nossos corações deslumbrados, não cheguei a ver o despertar do sentimento para o Cristo, único processo capaz de assegurar à nossa redentora doutrina o triunfo que ela merece na regeneração de nós mesmos. No quadro dos valores psíquicos, a mediunidade de efeitos físicos é aquela que oferece maior perigo pela facilidade com que favorece a ilusão a nosso próprio respeito. Recolhemos os favores do céu como dádivas merecidas, quando não passam de simples caridade dos benfeitores da vida espiritual, condoídos de nossa enfermidade e cegueira. E, superestimando méritos imaginários, caímos, sem perceber, no domínio de entidades inferiores, que nos exploram a displicência. A vaidade na excursão difícil, a que nos afeiçoamos com as nossas tarefas, é o rochedo oculto, junto ao qual a embarcação de nossa fé mal conduzida esbarra com os piratas da sombra, que nos assaltam o empreendimento, buscando estender o nevoeiro do descrédito ao ideal que esposamos, valendo-se, para isso, de nosso próprio desmazelo. Minhas palavras, porém, não encerram qualquer censura aos gabinetes de experimentação científica. Seria a ingratidão de nossa parte olvidar quanto devemos aos estudiosos e cientistas que, desde o século passado, trazem à lume as mais elevadas ilações a benefício do mundo, mobilizando médiuns e companheiros de boa vontade. Minha singela observação reporta-se apenas à profunda significação do serviço evangelizador, em nosso intercâmbio, porque o sofrimento, a ignorância, a irresponsabilidade, os problemas de toda espécie e os enigmas de todas as procedências constituem o ambiente comum da Terra, perante o qual a mediunidade de efeitos espirituais deve agir, renovando o sentimento e abordando o coração, para que o raciocínio não pervague ocioso e inútil,
à mercê dos aventureiros das trevas que tantas vezes inventam dificuldades para os veneráveis supervisores de nossas realizações. Favoreçamos, sim, o desenvolvimento da mediunidade de efeitos físicos, onde surge a espontânea, nos variados setores de nosso movimento, contudo, amparando-a com absoluto respeito e cercando-a de consciências sinceras para consigo próprias, a fim de que experimentadores e instrumentos medianímicos não sucumbam aos choques da sombra. Quanto a nós, prossigamos em nosso esforço persistente ao lado do pauperismo e da aflição, da dor e da luta expiatória que exigem da mediunidade de efeitos espirituais os melhores testemunhos de amor fraterno. Recordemo-nos de Jesus, o intérprete de nosso Pai Celestial, que em seu apostolado divino reduziu, quanto possível, os fenômenos físicos ante a miopia crônica das criaturas, e aumentou, sempre mais, as demonstrações de socorro à alma humana, necessitada de luz. Lembremos o grande mestre do Vinde a mim, vós os que sofreis. E, colocando-nos a serviço do próximo, esperemos que a curiosidade terrestre acumule méritos adequados para atrair assistência construtiva de mais alto, porque somente pela pesquisa com trabalho digno e pela ciência enriquecida de boa consciência que a mediunidade de efeitos físicos se coroará, na Terra, com o brilho que todos lhe desejamos. Ana Prado. 51. Domínio magnético. Na noite de 3 de março de 1955, fomos reconfortados com a satisfação de ouvir novamente o instrutor espiritual Dias da Cruz, que prosseguiu em seus notáveis estudos, acerca da obsessão, transmitindo-nos valioso comentário, em torno da dominação magnética. Prosseguindo em nosso breve estudo acerca dos fenômenos de obsessão, convém acrescentar algumas notas alusivas à dominação magnética, para compreendermos, com mais segurança, as técnicas de influência e possessão dos desencarnados que ainda padecem o fascínio pela matéria densa, junto dos companheiros que usufruem o equipamento fisiológico na experiência terrestre. Quem assiste aos espetáculos de hipnotismo, nas exibições vulgares, percebe perfeitamente os efeitos do fluido magnético ao derramar-se do responsável pela hipnose provocada sobre o campo mental do paciente voluntário que lhe obedece ao comando. Neutralizada a vontade, o sujeito assinala, na intimidade do cosmo intracraniano, a invasão da força que lhe subjuga as células nervosas, reduzindo a condição de escravo temporário do hipnotizador com quem se afina, a executar-lhe as ordenações, por mais abstrusas e infantis. Aí vemos, em tese, o processo de que se utilizam os desencarnados de condição inferior, consciente ou inconscientemente, na cultura do vampirismo. Justapõe-se a aura das criaturas que lhes oferecem passividade e, sugando-lhes as energias, senhoreiam-lhes as zonas motoras e sensórias, inclusive os centros cerebrais, em que o espírito conserva suas conquistas de linguagem e sensibilidade, memória e percepção, dominando-as à maneira do artista que controla as teclas de um piano, criando, assim, no instrumento corpóreo dos obsessos as doenças fantasmas de todos os tipos que, em se alongando no tempo, operam a degenerescência dos tecidos orgânicos, estabelecendo o império de moléstias reais, que persistem até a morte. Nesse quadro de enfermidades imaginárias, com possibilidades virtuais de concretização e manifestação, encontramos todos os sintomas catalogados na patogenia comum, da simples neurastenia à loucura complexa e do distúrbio gástrico habitual à raríssima fêmea estudada por Broca. Eis porque, respeitando o concurso médico, através da clínica e da cirurgia, em todas as circunstâncias, é imprescindível nos detenhamos no valor da prece e da conversação evangélica, como recursos psicoterápicos de primeira ordem, no trabalho de desobsessão, em nossas atividades espíritas. O círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas e construtivas, sobre perseguidores e perseguidos que se conjugam na provação expiatória, e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras, desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas e fixando-as, a prazo curto, na organização fisiopsíquica dos médiuns de boa vontade para entendimento e acerto de pontos de vista, em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. Assim sendo,
Enquanto a medicina terrestre aperfeiçoa os seus métodos de assistência à saúde mental-física da humanidade, aprimoremos, por nossa vez, os elementos socorristas ao nosso alcance pela oração e pela palavra esclarecedora, pela fé e pelo amor, pela educação e pela caridade infatigável. Lembremos-nos de que o Evangelho, por intermédio do apóstolo Paulo, no versículo 12, do capítulo 6, de sua carta aos Efésios, nos informa com justeza. Não somos constrangidos a guerrear contra a carne ou contra o sangue, mas, sim, contra os poderes das trevas e contra as hostes espirituais da maldade e da ignorância nas regiões celestes. Não nos esqueçamos de que a Terra se movimenta em pleno céu. E todos nós, em nossa carreira evolutiva, nas esferas que lhe constituem a vida, estamos subordinados em indefectíveis leis morais. Francisco de Menezes Dias da Cruz. 52. Uma despedida. Em nossa reunião da noite de 10 de março de 1955, por permissão de nossos benfeitores espirituais, no horário dedicado às palestras dos instrutores, o amigo desencarnado que conhecemos por José Gomes ocupou a organização psicofônica, falando-nos de sua penosa experiência no além. Nosso visitante, há seguramente 2 anos, passou pelos serviços assistenciais de nossa agremiação, desorientado e aflito, voltando até nós, agora calmo e consciente, para relatar-nos sua história, por intermédio da qual nos faz sentir toda a gama de sofrimentos em que se enleou, depois do homicídio em que se comprometeu na Terra. Uma despedida oferece-nos amplo material para meditação e para estudo. Trazido até aqui por devotados benfeitores, venho agradecer-vos e despedir-me. Há quase 2 anos, fui socorrido nesta casa, fazendo-se luz nas trevas de minha alma. Eu era, então, um assassino que por 50 anos padecia no ergástulo do remorso. Querendo preservar a minha felicidade, apunhalei um amigo, instigado pela mulher que eu amava e, apoiando-me na desculpa de legítima defesa, consegui absolvição na justiça terrestre. Contudo, que risão! O homem que eu supunha haver aniquilado, mais vivo que nunca, prendeu-se-me ao corpo e, em poucos meses, sucumbi devorado por estranha moléstia que escarneceu de todos os recursos da medicina. Ai de mim! Nas raias da morte, apesar do conforto que me era oferecido pela fé, através de um sacerdote, não encontrei para mentalizar senão o quadro do homicídio que perpetrara. E a maneira do homem vitimado por tormentoso pesadelo, sem sair do leito em que se acolhe a prostração, vi-me encarcerado em meus próprios pensamentos, vivendo a tortura e o pavor que alimentava no campo da minha alma. Sempre o terrificante painel a vibrar na memória. Uma companheiro infeliz, suplicando indefeso, não me mate. Não me mate. A presença da mulher querida. Os gênios do crime a gargalharem junto de mim e a calma impassível da noite, com a minha cólera insopitável a descedentar-se num peito exangue e aberto. Em me cansando de enterrar a lâmina na carne sem resistência, arrojava-me ao piso da câmara iluminada, mas, a onda esmagadora de sangue levantava-se do chão, tingindo paredes, afogando móveis, empapando minha vestimenta e, quando me sentia semi-sufocado, eis que eu me erguia de novo para continuar no dela indefinível. Se tinha fome, mãos invisíveis ofereciam-me sangue coagulado. Se tinha sede, davam-me sangue para beber. Era dia. Era noite. Ignorava. Somente mais tarde, quando amparado pelas palavras de esclarecimento e de amor dos nossos benfeitores, por vosso intermédio, vim a saber que o inimigo se contentara com o meu cadáver e que eu não vivia senão minha própria obsessão, magnetizado por minhas ideias fixas, jungido ao pó do sepulcro, durante meio século, recapitulando quase que interminavelmente o meu ato impensado. Circunscrito à alcova fatídica, que jazia em minhas reminiscências, passei da extrema cegueira à desmedida aflição. Existiria, realmente, um Deus de paz e bondade? Bastou essa pergunta para que restes de luz se fizessem sentir em meu espírito entenebrecido, como relâmpago em noite de espessa treva. No entanto, para chegar à certeza de Deus, precisava de um caminho. Esse caminho era ela, a mulher amada. Queria vê-la, ouvi-la, tocá-la. E tanto clamei por isso que, em certa ocasião, senti como que uma rajada de vento forte, arrebatando-me para o seio da noite.
Carregava comigo aquele fatal aposento, contudo, podia agora respirar a brisa refrescante, entre as sombras noturnas que filtravam, de leve, as irradiações da lua nova. Mais ágil, andei apressadamente. Onde estaria ela, a mulher que estava em mim? Favorecia-me o sopro do vento e, a minutos breves, alcancei pequeno jardim, vendo-a sentada com uma criança ao colo. Ah! Somente aqueles que sentiram na vida uma profunda e irremediável saudade poderão compreender o alarme de meu espírito naquela hora de reencontro. Mas, assim que me percebeu, conchegou a criança ao coração e fugiu, espavorida. Eu devia ser aos seus olhos um fantasma repelente a regressar do túmulo. Perseguia, porém, até que a vi penetrando um quarto humilde. Observei-a, ajustando-se ao corpo de carne, tal qual a mãe se colando à luva. Entendi, sem palavras, a nova situação. Enlaçada a um homem que lhe partilhava o leito, reconheci, sem explicações verbais, que o filhinho nascituro era meu velho rival e que o homem desconhecido era-lhe agora o esposo, outro adversário que me cabia vencer. O ódio passou a estourar-me o crânio. O cheiro acre e fedentinoso de sangue novamente me ensandeceu. Beijei-a, delirando em transportes de amor não correspondido, e consegui instilar-lhe aversão pelo marido e pelo filho recém-nato. Queria matá-la. Desejava que ela vivesse novamente para mim. Pretendia sugar-lhe os eflúvios do coração. E, durante muitos dias, permaneci naquela casa, desvairado e irresponsável, envenenando a própria medicação que lhe era administrada. Consegui dominá-la até o dia em que foi conduzida a um círculo de orações. E, nesse círculo, vossos amigos me encontraram. Encontraram-me e trouxeram-me a esta casa. Com os ensinamentos que me dirigiram, a câmara do crime desapareceu de minha imaginação. Todas as ideias estagnadas que me limitavam o pensamento, qual se eu fora o próprio remorso num casulo infernal, desfizeram-se, de pronto, como escamas de lodo que, em se desintegrando, me libertaram o espírito. Desde então, fui admitido em uma escola. Transcorridos 6 meses, tornei ao lar que eu me propunha destruir, transformado pelas lições dos instrutores que vos orientam o santuário. Novos sentimentos me vibravam no coração. Compadeci-me daquela que sofria tanto e que tanto se esforçava por reabilitar-se perante a lei. Contemplei-lhe o filhinho e o esposo, tomado de viva compaixão. Achava-me renovado. Compreendi então convosco que o coração humano, concha divina, pode guardar consigo todos os amores. Observei a extensão de minhas faltas e voltarei à carne em dias breves. Aquela por quem me perdi ser-me-á devotada mãe. Terei um pai humilde, generoso e trabalhador, abençoando meu restabelecimento moral, e, em meu irmão, já renascido, encontrarei não mais o antagonista, mas o companheiro de provação com quem restaurarei o destino. Ante o coração que me estimula a esperança, não mais direi, mulher que eu desejo. E sim, mãezinha querida. Nossos sentimentos pairarão em esfera mais alta e de seus lábios aprenderei, de novo, as sublimes palavras, Pai nosso, que estás no céu. Fitar-lhe nos olhos o celeste horizonte e, trabalhando, enxergarei feliz a senda libertadora. Ah! Entendereis comigo semelhante ventura? Creio que sim. Partirei, desse modo, não para a companhia dos anjos, mas para o convívio dos homens, refazendo meu próprio caminho e regenerando a própria consciência. E, abraçando-vos com afetuosa gratidão, saúdo em nosso Senhor Jesus Cristo a fé que nos reúne. Terra, abençoado mar de lutas. Carne, navio da salvação. Lar, templo de luz e trabalho. Mãe, santuário de amor. Meus amigos, até amanhã. Bendito seja Deus. José Gomes. 53. A oração. A nossa reunião da noite de 17 de março de 1955 caracterizou-se pelo esforço assistencial intensivo. Entidades desencarnadas, em lamentável desequilíbrio, reclamaram-nos grande atenção. E, muitas vezes, fomos constrangidos à prece para melhor assimilarmos o auxílio dos nossos benfeitores do alto. Finalizando as nossas tarefas, Memei compareceu, através do médium, reconfortando-nos com bondade. Meus irmãos, disse a nossa companheira, todos partilhamos o contentamento da nossa noite de serviço e, quanto nos é possível, estamos colaborando para que fluidos restauradores nos controlem o ambiente,
restituindo-lhe o equilíbrio físico, indispensável à luta redentora em que nos situamos. Pedimos mais alguns instantes de silêncio e harmonia mental, pois estamos com a visita do nosso amigo Amaral Ornelas, que algo nos dirá, relativamente à oração. Retirou-se meio nosso irmão mencionado, operando imediata transfiguração do médium, ocupou-lhe os recursos psicofônicos e, de pé, depois de ligeira saudação, pronunciou o significativo soneto que transcrevemos. A oração, a princípio, é um rumor do coração que clama, asa leve a ruflar da alma que anseia e chora. Depois, é como um círio hesitante da aurora, convertendo-se, após, em resplendente chama. Então, ei-la vibrar como estrela sonora. É a prece a refulgir por milagrosa flama, glória de quem confia e poder de quem ama, por mensagem solar, cindindo os seus afora. Depois, outro clarão do além desce e fulgura. É a resposta divina aos rogos da criatura, trazendo paz e amor em fúlgidos rastilhos. Irmãos, guardai na prece o altar do templo vosso. Através da oração, nós bradamos, Pai nosso. E através dessa luz, Deus responde, meus filhos. Amaral Ornelas. 54. Concentração mental. Na noite de 24 de março de 1955, recolhemos, de novo, a palavra do nosso amigo espiritual André Luiz, que nos falou com respeito à concentração mental. Amigos, muito se fala em concentração mental. Círculos de fé concentram-se em apelos intempestivos ao Cristo. Concentram-se companheiros de ideal com impecável silêncio exterior, sustentando inadequado alarido interno. No entanto, é forçoso indagar de nós mesmos que recursos estaremos reunindo. Simplesmente palavras ou simplesmente súplicas? Sabemos que o justo requerimento deve apoiar-se no direito justo. Situando a cabeça entre as mãos, é imprescindível não esquecer que nos cabe centralizar em semelhante atitude os resultados de nossa vida cotidiana, os pequeninos prêmios adquiridos na regeneração de nós mesmos e as vibrações que estamos espalhando ao longo de nosso caminho. É por isso que oferecemos, despretensiosamente, aos companheiros, alguns lembretes, que consideramos de importância na garantia de nossa concentração espiritual. Primeiro, não ouvide, fora do santuário de sua fé, o concurso respeitável que compete a você dentro dele. Segundo, preserve seus ouvidos contra as tubas de calúnia ou da maledicência, sabendo que você deve escutar para a construção do bem. Terceiro, não empreste seu verbo a palavras indignas, a fim de que as sugestões da esfera superior lhe encontrem a boca limpa. Quarto, não ceda seus olhos à fixação das faltas alheias, entendendo que você foi chamado a ver para auxiliar. Quinto, cumpra o seu dever cada dia, por mais desagradável ou constrangedor lhe pareça, reconhecendo que a educação não surge sem disciplina. Sexto, aprenda a encontrar tempo para conviver com os bons livros, melhorando os próprios conhecimentos. Sétimo, não se entregue à cólera ou ao desânimo, à leviandade ou aos desejos infelizes, para que a sua alma não se converta numa nota desafinada no conjunto harmonioso da oração. Oitavo, caminhe no clima do otimismo e da boa vontade para com todos. Nono, não dependure sua imaginação no cinzento cabide da queixa e nem mentalize o mal de ninguém. Décimo, cultive o auxílio constante e desinteressado aos outros, porque, no esquecimento do próprio eu, você poderá então concentrar as suas energias mentais na prece, de vez que, desse modo, o seu pensamento erguer-se-á, vitorioso, para servir em nome de Deus. André Luiz. 55. Lembrando Allan Kardec. Na noite de 31 de março de 1955, na parte final de nossas tarefas, a instrumentação mediúnica foi ocupada pelo espírito Leopoldo Cirne, o grande paladino do espiritismo no Brasil, que, com fervoroso entusiasmo, exaltou a imorredora figura do codificador de nossa doutrina. Relembrando Allan Kardec, Cirne convida-nos, a todos nós que integramos a comunidade espírita, ao estudo metódico das obras kardecianas, que sintetizam o roteiro das verdades eternas. Meus amigos, seja conosco a paz do Senhor Jesus. Celebrando hoje a coletividade espírita o 56º aniversário da desencarnação de Allan Kardec, será justo erguer um pensamento de carinho e gratidão,
Em homenagem ao codificador de nossa doutrina, cujo apostolado nos religou ao cristianismo simples e puro, descortinando amplos rumos ao progresso da humanidade. Recordando-lhe a memória, não refletimos apenas no avião renovador que a sua obra representa na desintegração dos quistos dogmáticos que se haviam formado no mundo pelos absurdos afirmativos da religião e pelos absurdos negativos da ciência, mas, também, na luz de esperança que o seu ministério vem constituindo, há quase um século, para milhões de almas que vagueavam perdidas nas trevas do materialismo, entre o desânimo e a desesperação. O Espiritismo marcha vitoriosamente na Terra, traçando normas evolutivas e colaborando, por isso, na edificação do mundo novo. Entretanto, nas elevadas realizações com que se exorna, particularmente em nosso vasto setor de ação no Brasil, é imperioso não esquecer o apóstolo que, muitas vezes, entre a hostilidade e a incompreensão, batalhou e sacrificou-se para ser fiel ao seu augusto destino. Saudando-lhe a missão venerável, pedimos vênia para sugerir, por vosso intermédio, a todos os cultivadores de nosso ideal, localizados em nossas múltiplas arregimentações doutrinárias, a criação de núcleos de estudo das lições basilares da codificação, com o aproveitamento dos companheiros mais entusiastas, sinceros e responsáveis, em nosso movimento libertador, a fim de que as atividades tumultuárias, seja na composição do proselitismo ou no socorro às necessidades populares, não abafem a voz clara e orientadora do princípio. Na distância de 86 quilômetros, além do nascedouro, a fonte estará inevitavelmente contaminada pelos elementos estranhos que se lhe agregam ao corpo móvel. Não nos descuidemos, assim, da corrente cristalina do manancial de nossas diretrizes, instituindo cursos de análise e meditação dos livros kardecianos para todos os aprendizes de boa vontade. Estudemos e trabalhemos, amemo-nos e instruamo-nos, para melhorar a nós mesmos e para soerguer a vida que estua, soberana, junto de nós. A obra gloriosa do codificador trouxe, como sagrado objetivo, a recuperação do amor e da sabedoria, da fraternidade e da justiça, da ordem e do trabalho, entre os homens, para a redenção do mundo. Não lhe olvidemos, pois, a salvadora luz e, acendendo-a em nosso próprio espírito, repitamos reconhecidamente. Salve Allan Kardec. 56. Coração renovado. Leopoldo Cirne. A noite de 7 de abril de 1955 integrou a semana com que a cristandade rememorou a flagelação de Jesus. Em nosso grupo foi mais intensa a movimentação socorrista em favor dos sofredores desencanados, dentre os quais sobressaíram diversos irmãos ancenianos que, mesmo além da morte, revelavam dolorosas fixações mentais de revolta e amargura. Vários dos médiuns presentes foram veículos deles, convocando-nos ao argumento evangélico e à oração para o alívio que reclamavam. Concluindo as nossas tarefas, no horário dedicado aos instrutores espirituais, os recursos psicofônicos do médium Xavier foram ocupados pelo poeta Jesus Gonçalves, desencanado em Pirapitingui, que também passou pela provação da lepra, cuja palavra nos trouxe amoroso esclarecimento. Amigos, sou o vosso irmão Jesus Gonçalves, o leproso de Pirapitingui, a quem o Espiritismo ofereceu nova visão da vida. Agradeço-vos o concurso fraterno, em socorro dos irmãos ancenianos desencanados. Vieram conosco, entre a lamentação e a revolta, perturbados e oprimidos. No mundo, receberam a chaga física por maldição, quando poderiam utilizá-la como porta salvadora, e, no mundo espiritual, experimentam os efeitos da rebeldia. Trazem, ainda, na organização perispirítica, os remanescentes da enfermidade que os acabrunhava e, no íntimo, sofrem a indisciplina e a inconformação. Graças a Jesus, porém, recolheram o benefício da calma, pelas sementes de renovação evangélica espalhadas em vossos estudos de hoje, esperamos possam imprimir, desde agora, novos rumos à própria transformação. E, agora, peço permissão para orar convosco. Nesta noite, em que toda a cristandade se volta, reconhecida, para a memória do Mestre, sentindo-lo igualmente em seu derradeiro sacrifício e, mentalizando no madeiro, de alma genuflexa, trazemos a ele, nosso eterno amigo e divino benfeitor, a nossa prece de leproso diante da cruz. Em seguida leve pausa,
O espírito Jesus Gonçalves modificou a inflexão de voz e, erguendo-se para o alto, orou, em lágrimas, comovedoramente. Senhor, eu que vivia em vãos clamores, vinha de longe em ânsias aguerridas, sob a trama infernal de horrendas lidas. Entre largos caminhos tentadores. Tronos, glórias, tiaras, esplendores. E cidades famélicas vencidas. Tudo isso alcancei, de mãos erguidas. Aos gênios tenebrosos e opressores. Mas, fatigado, enfim, de ser verdugo, roguei, chorando, a graça de teu jugo. E enviaste-me a lepra e a solidão. E, confinado às dores que me deste, abriu-se-me a visão à luz celeste, e achei-te, excelso, no meu coração. Hoje, mestre, ante a cruz em que te apagas, na compaixão que ajuda e renuncia, não te peço o banquete da alegria, embora o doce olhar com que me afagas. Venho rogar-te a túnica das chagas para que eu volte à estrada escura e fria, em que os filhos da noite e da agonia sofrem ulcerações, bramindo pragas. Dá-me, de novo, a lepra que redime, conservando-me a fé por dom sublime, agora que, contente, me prosterno. E que eu possa exaltar, por muitas vidas, sobre o lenho de angústias e feridas, o teu reino de amor divino e eterno. Jesus Gonçalves. 57. Confortadora visita. Na reunião da noite de 14 de abril de 1955, os benfeitores espirituais reservaram grata surpresa ao nosso grupo. Trazido por eles, veio até nós o espírito de nosso velho amigo e confrade Dr. Camilo Rodrigues Chaves, desencarnado em Belo Horizonte em 3 de fevereiro deste ano. Foi a primeira vez que tivemos o ensejo de observar um companheiro recém-desencarnado comunicar-se no plano material com tanto equilíbrio e segurança. Dr. Camilo, valoroso lidador do espiritismo, passou para a espiritualidade como presidente da União Espírita Mineira, casa máter de nossa doutrina, em nosso estado, e, controlando o médium, caracterizou-se plenamente, diante de nós, não só pela mímica com que se fazia sentir, como também pela voz que lhe era peculiar. A visita do querido companheiro foi realmente confortadora e a sua palestra é de notável conteúdo para nossa meditação. Irmãos, o condiscípulo temporariamente afastado da escola vem visitar-vos e agradecer as vibrações encorajadoras e amigas. A morte foi para mim benigna e rápida, no entanto, a desencarnação mental, propriamente considerada, continua para meu espírito, porque o homem não se desvencilha, de chofre, dos hábitos consuetudinários que lhe marcam a vida. Os deveres, as afeições, os projetos formados para o futuro, constituem laços ao pensamento. Ainda assim, tenho comigo a bênção da fé, presidindo-me a gradativa liberação. Sinto-me, por enquanto, na posição do convalescente inseguro, esperando recuperar-se, contudo, já sei o bastante para afirmar-vos que, neste outro lado da vida, a sobrevivência é tal qual pressentimos na Terra, mas nem todas as situações se desdobram aqui, segundo imaginamos. A experiência continua sem saltos, o homem se prolonga sem alterar-se de improviso, a matéria rarefaz-se e, de algum modo, se modifica, sustentando, porém, as características que lhe são próprias, e o túmulo é apenas transposição de plano em que a nossa consciência encontra a si mesma, sem qualquer fantasia. Compreendo, assim, agora, com mais clareza, a função do Espiritismo como Instituto Mundial de Educação Renovadora das Almas, junto ao qual precisamos empenhar interesse e energia. Não vale tomar a doutrina a serviço nosso, quando é nossa obrigação viver a serviço dela. Escravizá-la às vantagens particulares, nos caprichos e paixões da luta terrestre, é acrescer compromissos e débitos, adiando a nossa própria emancipação. Sem a cápsula física, nossa penetração na verdade é mais íntima e, a rigor, mais verdadeira. Daí o motivo de nos doerem, fundo, as faltas de omissão, porque todos trazemos para cá a preocupação de não haver feito pelo bem tudo aquilo que poderíamos ter realizado, no transcurso de nossa permanência no corpo. Não nos iludamos. Exercer a caridade vulgar, alimentando os famintos e agasalhando os nus, é simples dever nosso, em nossas novas noções de solidariedade e justiça. E não nos esqueçamos de que a caridade real será sempre iluminar o espírito humano para que o espírito humano se conheça e ajude a si próprio.
Oxalá possais ver mais longe que nós, os companheiros que vos precederam na grande viagem, atendendo ao serviço primordial que nos desafia. Sem assimilação dos nossos postulados, de maneira intensiva, utilizando consciência e coração, raciocínio e sentimento, falecer-nos ao discernimento. Sem discernimento fugiremos à responsabilidade. Sem responsabilidade não teremos elevação moral e, sem elevação moral, o fenômeno espírita, não obstante a sua legitimidade, será estagnação no primitivismo. Procuremos Jesus, afeiçoando-nos a Ele, para que os nossos irmãos de senda evolutiva e de atividade regeneradora o encontrem conosco. Esta, meus amigos, por agora, é a nossa tarefa maior. Camilo Rodrigues Chaves. 58. Homenagem ao Tiradentes. Na reunião da noite de 21 de abril de 1955, no horário consagrado às instruções, comunicou-se nosso amigo espiritual José Xavier, recomendando-nos: rogamos aos companheiros mais 2 ou 3 minutos de silêncio, em oração, a fim de que o poeta Olavo Bilac, hoje presente às nossas tarefas, algo nos diga, como é de seu desejo, sobre a memória do Tiradentes. Minutos após, com a transfiguração habitual do médium, assinalamos a presença do grande poeta brasileiro, cuja palavra eloquente se fez ouvida em nosso recinto, no soneto que passamos a transcrever. Tiradentes. Freme, na lampadosa, a turba em longas filas. Estandartes. Clarins. A praça tumultua. Tiradentes, o herói, ante os gritos da rua. Entra guardando a cruz nas magras mãos tranquilas. Morra a conjuração da sombra em que te asilas, morte ao traidor do reino, e a gentalha que estua. E ele sobe, sereno, a forca estranha e nua, trazendo o sol da fé a inflamar-lhe as pupilas. Logo após, é o baraço, o extremo desengano. O mártir pensa em Cristo e envia ao povo insano um gesto de piedade e um olhar de amor puro. Agiu Carrasco, enfim. O apóstolo balança. E Tiradentes morre, entre o sonho e a esperança, contemplando, enlevado, o Brasil do futuro. Olavo Bilac. 59. Trio essencial. Na reunião da noite de 28 de abril de 1955, foi Emmanuel quem senhoreou as faculdades psicofônicas do médium, transmitindo-nos instruções acerca da constituição de elementos para o êxito nas tarefas de intercâmbio com o mundo espiritual. Meus amigos, o êxito da reunião mediúnica, como corpo de serviço no plano terrestre, exige 3 elementos essenciais: o orientador, o médium, o assistente. Nesse conjunto de recursos tríplices, dispomos de comando, obediência e cooperação. O primeiro é o cérebro que dirige. O segundo é o coração que sente. O terceiro é o braço que ajuda. Sem a segurança e a ponderação do cérebro, seremos arremessados, irremediavelmente, ao desequilíbrio. Sem o carinho e a receptividade do coração, sofreremos o império do desespero. Sem o devotamento e a decisão do braço, padeceremos a inércia. Contudo, para que o trio funcione com eficiência, são necessários 3 requisitos na máquina de ação em que se expressam: confiança, boa vontade, harmonia. Harmonia que traduz a disciplina, ordem e respeito. Confiança que signifique fé, otimismo e sinceridade. Boa vontade que exprima estudo, compreensão e serviço espontâneo ao próximo. Não podemos esquecer, ainda, que essa máquina deve assentar-se em 3 alicerces distintos: aperfeiçoamento interior, oração com vigilância, dever bem cumprido. Obtida a sintonia nesse triângulo de forças, poderá, então, a espiritualidade superior, através de fatores humanos, empreender entre os homens encarnados a realização dos seus 3 grandes objetivos: a elevação moral da ciência, o esclarecimento da filosofia, a liberdade da religião. Com a ciência dignificada, não trairemos no mundo o ritmo do progresso. Com a filosofia enobrecida, clarearemos os horizontes da alma. Com a religião liberta dos grilhões que lhe encadeiam o espírito glorioso às trevas da discórdia e do fanatismo, poderemos distender o socorro e a beneficência, a fraternidade e a educação. Reunamos-nos nas bases a que nos referimos, sob a inspiração do Cristo, nosso Mestre e Senhor, e as nossas reuniões mediúnicas serão sempre um santuário de caridade e um celeiro de luz.
Emanuel. 60. Fixação mental. Em nossas tarefas da noite de 5 de maio de 1955, o iluminado espírito do Dr. Dias da Cruz voltou a visitar-nos, estudando, para a nossa edificação, o problema da fixação mental, depois da morte. Em sua locução interessante e oportuna, o